Olá, então, bom dia a todos e todas. Estamos aqui para mais uma atividade da primeira Semana Intermunicipal de Ciência, Tecnologia e Inovação dos municípios de Tangará da Serra e Barra do Bugres, Aurora Científica na Serra. Né? Estamos nesse momento, né, com os professores Rambo e Cristiane, né, para conversarmos sobre a experiência de extensão universitária com a agricultura familiar de Tangará da Serra em tempos de Covid. Vou fazer uma apresentação dos professores, né? Professora doutora Cristiane Regina do Amaral Duarte, da Unemate, do curso de Biologia, é graduada em Ciências Biológicas, tem licenciatura e bacharelado pela Unesp de Botucatu, mestre e doutora em Ciências Biológicas pela Unesp de Botucatu, bolsista sanduíche pela Universidade de Barcelona, pós-doutorado e Prodoc construídos pelo Departamento de Zootecnia da Universidade Estadual de Maringá em Fisiologia e Nutrição de Aves, estágio de pós-doutorado em Fisiologia e Nutrição de Monogástricos na Agriculture and Agri-Food no Canadá durante 18 meses, docente da Universidade do Estado de Mato Grosso, da Unemate, no Departamento de Ciências Biológicas, atua nas áreas de Fisiologia Comparada e Educação e é docente do Profibio, mestrado profissional em Biologia. E também atua com a agricultura familiar, né, Cristiane? Que você vai contar um pouco da sua experiência aqui para nós. Isso. O professor José Roberto Rambo, que vai abrir a roda de conversa junto com a Cristiane. Também é doutor, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Santa Maria, com especialização em educação do campo e agricultura familiar camponesa pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em ciências do solo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em agronomia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. É professor do curso de agronomia da Universidade do Estado de Mato Grosso, campus universitário de Tangará da Serra, tem atuação na área de agronomia, ênfase em extensão rural, nos temas de agricultura familiar, agroecologia e assentamentos rurais. Com vocês, a palavra. Então, bom dia, Márcia, bom dia ao pessoal que está nos acompanhando nessa primeira semana municipal. A gente, como professores da Unemate, então, fez no início do ano de 2020 a construção de algumas ações, né? E essas ações, então, a gente vai compartilhar com vocês agora nessa roda de conversa, né, sobre a experiência de extensão universitária com a agricultura familiar em tempos, né, de Covid-19. Então, a gente começa com essa imagem, que foi a imagem, acho que marcou um pouco a situação que a gente está vivendo, né? Surgiu algo novo, né? Covid-19, ela surge em 2019, né? Então, só que em 2020 ela se torna uma pandemia, né? E a partir daí, então, inúmeras coisas acontecem com a universidade, acontecem com o trabalho, acontecem com a vida da gente, né? E dentro desse contexto que acontece com a vida da gente, a vida dos agricultores familiares, né, de Tangará da Serra, também é impactada. Eu peguei essas notícias, né, algumas chamadas das notícias dos sites do período de março de 2020, mais precisamente. Em Tangará da Serra, é lançado um decreto municipal, né, que, de certa forma, inviabiliza o processo de comercialização dos produtos da agricultura familiar num dos principais pontos de comercialização da agricultura familiar de Tangará da Serra, que é a Feira do Produtor. Inviabiliza de que forma? A feira também é impactada pelo decreto
que fecha os estabelecimentos comerciais, unidades de ensino, fecha inúmeros espaços, e a feira do produtor fechada, os agricultores, né, e em especial os agricultores familiares, eles então, que têm um local de comercialização, passam a não ter mais um local de comercialização, que é a feira do produtor. E ela fica fechada durante 2 semanas, né, que é o que traz as notícias que estão abaixo aí da nossa apresentação, né? E durante esse período de 2 semanas, existem os casos de até mesmo de feirantes que desrespeitam o decreto e montam bancas, né, do lado de fora do barracão da feira do produtor aqui de Tangará. Para quem não é de Tangará, Tangará tem um espaço de um quarteirão, né, e dentro desse espaço, então, ocorre o processo de comercialização dos produtos da agricultura familiar. E, nesse momento, eu e a Cristiane, né, um casal de professores, e professores que, de certa forma, sente e vive um pouco da situação do que acontece com a agricultura familiar, porque tem inúmeros trabalhos que desenvolve com a agricultura familiar, se sente chamado a tentar, né, fazer algo. Esse fazer algo, a gente já tinha conversado e dialogado inúmeras vezes, né? Inclusive o núcleo, né? O núcleo de pesquisas e extensão da universidade, o NECONT, o núcleo de estudos em complexidade do mundo do trabalho, né? Dentro do NECONT a gente tem o grupo de pesquisa agricultura familiar e agroecologia. A gente já tinha feito essa discussão algumas vezes, eu participando dessas discussões entre agricultores e possíveis consumidores, a gente tentar fazer algo diferente no processo de comercialização. E a Universidade do Estado de Mato Grosso, o NECONT mesmo, lá de forma bem remota, né, em 2005, 2006, eles já tinham uma experiência, né, de oferta de produtos da agricultura familiar para consumidores. Então, a gente, aí, né, de certa forma, bem chocado com o que está acontecendo com o agricultor familiar e, de certa forma, dialogando com eles, percebe que algo precisa ser feito, né? E aí a gente, de certa forma, propõe. A gente quem? A Universidade do Estado de Mato Grosso, a partir do grupo, então, de pesquisa de gestão, agricultura familiar e agroecologia do GAFA, em diálogo com a Cooperativa Regional da Agricultura Familiar, COPRAF, em especial dos seus 2 dirigentes, né, o Valdir e o Edson. Essa cooperativa é uma cooperativa do assentamento Antônio Conselheiro, né, uma cooperativa vinculada à questão do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né, é uma cooperativa com esse vínculo, e no diálogo que eu tenho com o Edson e com o Valdir, que foram meus alunos, né, no curso de agronomia dos movimentos sociais do campo, lá em Castres, a gente, de certa forma, dialogando com eles, começa a conversar com eles e sente que lá no Antônio Conselheiro, a situação do processo de comercialização ainda é pior, né, porque lá, além da feira estar fechada, os mercados estão fechados e, por consequência, muitas das pessoas que compram, né, produtos do assentamento Antônio Conselheiro, que são basicamente os intermediários, né, que a gente vulgarmente chama de atravessadores, eles também deixam de comprar os produtos da reforma agrária. Então, eles estão numa situação bem complicada. E aí, então, em diálogo da universidade com a COPRAF, né, mediado pela gente, a gente começa a dizer, ó, por que a gente não faz algo diferente, né? Por que a gente não faz algo que tente levar produtos para os consumidores? Porque o Edson e o Valdir, eles me mandavam fotos, né? Essa é uma foto, né, que eles mandavam para mim na época, dizendo assim, ó, Rambo, a gente tem esse produto aqui, a gente tem essa produção e a gente está precisando vender, né? Tem esse produto, tem esse outro produto aqui, né, que é a melancia, tem aqui o outro produto, que é o queijo, a gente tem vários produtos aqui, muitos deles produtos perecíveis,
e a gente precisa vender. E agora, o que a gente pode fazer? Aí, a partir daí, surge, então, aquilo que a gente começou a chamar de cesta da reforma agrária, né? Que, de certa forma, era o que a cesta da reforma agrária? É um conjunto de produtos que os agricultores familiares lá do assentamento Antônio Conselheiro tinham, e a partir desses produtos que eles tinham, então, a gente tentava montar um coquetel de produtos para ofertar para a comunidade. A gente, de certa forma, comercializava isso inicialmente de forma semanal, depois quinzenal, depois de forma esporádica, e nos últimos tempos a gente não está, de certa forma, comercializando por causa de um processo de organização interna lá dos agricultores. O que nós fazíamos, né, Márcia? Nós, enquanto GAFA, e nós, enquanto extensionistas, então. A gente, em contato com os agricultores, a gente dizia assim para os agricultores: quais produtos que vocês têm disponível e que vocês conseguem elaborar e montar uma cesta para a gente divulgar entre possíveis interessados. Então, a gente era esse processo da mediação do assentamento com a comunidade, porque a nossa preocupação no processo de fazer com que o processo ocorresse era também a questão do isolamento, né? A gente tentava preservar tanto o consumidor, tanto o produtor, no sentido de ele não ter o contato com a Covid, né? Então, a gente pensou mais ou menos isso. Aqui as primeiras cestas da reforma agrária, lá em abril de 2020, o Valdir e eu, né, lá na universidade, o Valdir trouxe os produtos da cesta da reforma agrária, e aí a gente ia depois fazer esse processo de distribuição. Então, os agricultores produziam, e nós, enquanto grupo de pesquisa, fazia esse processo já com projeto de extensão, a gente fazia esse processo de divulgação e distribuição dos produtos trazidos pelos agricultores, né? E aí a gente ia fazer as entregas de máscara, né? No caso aí, eu até estava de luva, depois a gente descobriu que a luva não era tão recomendada, porque ela causava uma falsa segurança, né? O Valdir de máscara, a gente tentava fazer todo esse trabalho, então, de comercialização. E aqui a gente estava entregando, né? O Bruno foi um bolsista que a gente teve no projeto, que ajudava também no processo de distribuição das cestas. Aqui a gente está distribuindo a cesta para a Carolina, né, que é a diretora administrativa do campus de Tangará. E aí, assim, a gente foi. A gente ia divulgando e entregando cestas. Aqui a Sabrina, com a sua filha, provavelmente uma sobrinha dela, e eu e o Bruno fazendo o processo de entrega das cestas da reforma agrária para o pessoal que estava consumindo os produtos, né? E aí, então, o que eram essas cestas e como que, de certa forma, a gente fazia com que elas eram comercializadas? A gente tinha diferentes tipos de cestas, né? A gente iniciou com uma cesta, depois a gente teve duas, depois a gente teve 3 cestas. Cada uma dessas cestas, elas tinham valores diferenciados, porque elas tinham produtos diferenciados dentro delas, né? Então, as cestas eram os produtos que os agricultores tinham disponíveis, e aí a gente ia montando para atender a demanda dos consumidores, né? O que cada um queria. Então, a gente divulgava isso durante uma semana, o pessoal fazia a solicitação, depois da solicitação, a gente, na outra quarta-feira, a gente entregava esses produtos, igual a gente está entregando aqui para o Bruno, lá para o professor Everton, do curso de letras. Aqui para o professor Juscelio, lá do IFMT, a gente fazendo as entregas dos produtos da cesta da reforma agrária. O professor Anderson, também da Unemat, recebendo os produtos. E aqui a gente tem uma imagem, né, de como que era a cesta da reforma agrária, né? Então, aqui eram os produtos que tinha. Tinha limão, tinha maracujá, tinha abacaxi, tinha mandioca, alguns banha, né? Alguns produtos, de certa forma, semi-processados, né? Que é as polpas. E essa era a cesta.
A cesta da reforma agrária era dessa forma. Quem participava desse processo de organização, então, da composição da cesta, era a COPRAF, era o pessoal lá, os agricultores lá do Antônio Conselheiro, a gente não se envolvia com isso. Os relatos que a gente tem do pessoal da COPRAF é que 36 produtores, né, contribuíram com o processo de produção para atender as demandas das cestas. Né? Então, assim, 36 produtores foram, de certa forma, atendidos por essa experiência. Né? E aqui em Tangará, a gente teve, então, 44 consumidores, 44 pessoas que consumiram as cestas da reforma agrária. Só que esses consumidores tinham características bem interessantes. Né? A gente teve 11 consumidores que compraram uma única vez a cesta, mas a gente teve também 33 pessoas que voltaram a adquirir as cestas. A gente teve consumidor que consumiu 12 cestas, ou seja, 12 semanas de oferta das cestas, ele adquiriu cestas. E aí, assim, como a gente fazia o processo de intermediação e de mediação das cestas, o que era interessante é que a gente identificava, já a partir do processo de oferta, quem seriam os consumidores. Exemplo lá da imagem que a gente estava mostrando lá da Carolina, né? A Carolina era uma. Tivesse polpa de tamarindo na cesta, estava lá a Carol pedindo a cesta. Né? Tinha na cesta a oferta de folhosas, estava lá a Joyce e o Felipe pedindo as cestas. Então, assim, a gente conseguia até mesmo, a partir do processo, da relação que a gente tentou construir com as cestas, com os consumidores, né, até já meio que identificar quem era o consumidor. Tinha feijão de corda. O professor Yuri, do jornalismo, pedia, a gente já sabia, na oferta das cestas, quem já poderiam ser potenciais consumidores, né? Feijão de corda também, quem gostava muito era o professor Magno, também da Contábil. Então, a gente tinha a oferta dos produtos, a gente já sabia quem eram os consumidores. 6 desses consumidores das cestas, eles consumiram mais de 6 cestas. Então, de certa forma, durante mais de 6 ou mais de 6 semanas, a gente teve esses consumidores. A gente, no período da oferta, então, de cestas, também, a gente teve umas coisas bem interessantes, né? Algumas semanas a gente tinha grande demanda por parte de cestas, a gente teve semanas que teve 11 cestas vendidas por parte dos agricultores, e teve semana que a gente vendeu só uma cesta, né? Foram semanas mais complicadas de se vender. Em média, a gente conseguia vender basicamente 4 cestas por semana. Essa era a média que a gente conseguia vender. E essas cestas, então, traziam como receita, né, para os agricultores, em média, R$250 por semana. Dividido entre os 36, não, porque tinha semana que era algum produtor que entregava algum produto, tinha semana que era outro agricultor que entregava um produto, e assim a gente, de certa forma, foi organizando, né, e contribuindo com o processo de organização que estava tendo a COPRAF, né. Aqui, então, é outra imagem que isso foi muito legal por parte dos consumidores, é que quando a gente, e também foi uma estratégia que a gente fazia de comercialização, né, a gente pedia para as pessoas que recebessem os produtos para elas tirarem fotos, né, do produto, porque a gente tentava mostrar que eram produtos de qualidade. Né? A gente estava tentando era fazer um processo de mediação de produtos de qualidade, de produtos da reforma agrária, produtos da agricultura familiar para os consumidores de Tangará da Serra. E aí o pessoal caprichava no processo de montar e de estruturar, né, a divulgação das cestas. Né? Aqui, por exemplo, lá da Joyce e do Felipe, tem folhosas, então eu já sei que eles eram praticamente os consumidores assíduos disso. Né? Então, a divulgação, a lógica de mostrar, olha, uma cesta bem completa, tem vários produtos, não tem um produto só, então a gente construía também esse processo e essa dinâmica que era bem
no nosso ponto de vista, bem interessante, né? E, assim, vejam uma foto dessas, o pessoal caprichava, parece que era foto editada, né? Aqui com abacaxi, banana, limão, mandioca, mamão. Então, assim, olha, pessoal, a gente está ofertando produto de qualidade. A gente está né, tentando fazer com que os agricultores tenham um processo de renda, e isso servia, no nosso ponto de vista, como um chamado para os consumidores, né? Então, assim, foi bem bacana essa lógica que o pessoal pensou, né? Veja aqui, ó, a cesta, essa, por exemplo, provavelmente seja uma cesta daquele processo da tipologia que a gente falou antes, que era uma cesta provavelmente mais barata, né? Por quê? Porque ela tinha menos produtos. Então, de certa forma, o valor da cesta, ela se dava basicamente pela quantidade de produtos. Não se dava uma diferença de preço pela diversidade. Às vezes, sim, mas a grande questão, às vezes, era a diversidade de produtos. Por que que isso aconteceu? Porque a gente teve muitas pessoas que eram consumidoras, né, que tinham nos seus integrantes, né, na sua composição familiar, uma, duas pessoas. E vinha aquela cestona com inúmeros produtos, uma grande quantidade de produto, e o pessoal dizia assim, olha, eu não posso comprar, porque é muito produto que vem, eu moro sozinho, somos só em dois, então vamos fazer cestas que consigam também atender esse público, né? Então, assim, de certa forma também o projeto ele foi se construindo e se desconstruindo algumas coisas que nós acreditávamos conforme ele foi sendo desenvolvido e trabalhado, né? Olha, a qualidade dos produtos, a beleza dos produtos, o processo de divulgação dos nossos produtos lá produzidos pelo pessoal do assentamento. Aqui, então, a gente tem também um pouco dessas lógicas, né, na qualidade dos produtos e algumas características, né, que aí é exatamente uma das coisas que nós sempre tentamos fazer com o pessoal, com os agricultores, que era o seguinte, era a comercialização dos produtos que os agricultores familiares tinham para entregar, né? Banana, tinha muita banana, nós já sabíamos que na cesta vinha lá 2, 3, 4 quilos de banana na composição da cesta. Por quê? Porque é uma das características que eu acho, né, e considero extremamente importante dentro do processo de trabalho com a agricultura familiar, que é de respeitar o processo de história deles, né, da situação que tem os próprios agricultores familiares. Não adianta eu dizer para os caras que, olha, agora eu quero folhosas. Por quê? Porque se eles não têm as folhosas, eles vão ter mais gastos para fazer o processo da montagem das cestas. Então, assim, essa é uma situação e um entendimento que nós, enquanto articuladores, entendíamos e tentávamos passar isso para os consumidores, né? Olha, hoje a cesta está mais diversa, ela está menos diversa por causa da condição dos produtores e até mesmo da própria condição lá do assentamento. Eu tive inúmeros relatos de lá de que o quê? Às vezes eles andavam 50, 60, 80 quilômetros dentro do assentamento para conseguirem montarem as cestas. Por quê? Porque lá na cooperativa, um produtor falou assim, olha, eu tenho disponível tal produto para a semana que vem. E aí a própria Copraf tinha que fazer esse processo da junção dos produtos para a montagem da cesta. Porque às vezes era um produto que aquele agricultor tinha. Então isso às vezes dificultava muito o processo de organização deles lá. E também acontecia, né, o que muita gente nos relatava, que achavam a cesta da reforma agrária cara, né, que ela era de um valor alto, né? Apesar da gente discordar dessa interpretação de muitos consumidores, a gente compreendia o motivo dos consumidores achar que era cara, porque daqui a pouco os próprios consumidores eles podiam ir depois que, né, a feira voltou a funcionar e algo do gênero, o pessoal podia ir na feira e comprar os produtos e ser mais barato. Só que aí a lógica da experiência era fazer com que o produtor e o consumidor não tivessem essas lógicas tão grandes de contatos, né? E de contatos entre pessoas. Então, a gente
sempre tentava entregar um produto, trazer um produto com essa perspectiva. Às vezes pode ser que ele seja caro para você, mas assim, os agricultores lá, eles têm que andar também, eles têm que trazer depois o produto aqui para a cidade, e aí a gente fazia o processo de entrega dos produtos na casa dos consumidores. Então, assim, se o consumidor está achando caro, tem que levar em consideração que há toda uma estrutura por trás, né, da ação e da proposta extensionista. Mais fotos, né, do pessoal sempre divulgando os produtos, e a gente usava essas fotos no processo de divulgação das cestas, né? E como é que a gente divulgava as cestas, então? A gente meio que usava-se dos grupos do WhatsApp, né, como um espaço para a gente divulgar as cestas, e a partir daí a gente colocava lá um contato. Ó, esse é o contato de quem tem interesse em adquirir a cesta da reforma agrária. E aí a gente botava essas fotos como sendo chamativos, né? Depois, quando a Cristiane começou a pensar o projeto de extensão que ela coordenou, a gente também fazia isso não só mais com os produtos, e sim com as receitas. Por quê? Porque acontecia isso, ó. Tinha gente que mandava a foto dos produtos da cesta e já mostrava mais ou menos como é que estava consumindo os produtos. E aí isso começou a chamar-nos atenção, né, para aquilo que a Cristiane em si começa a tocar como ação. Mas uma também das questões que nós tínhamos no projeto era o quê? A gente tem um filho, né? E na época, abril de 2020, ele estava começando o processo de introdução alimentar. E aí, assim, frutas é uma das coisas que se usa nesse processo de introdução alimentar, né? Então, a gente, por exemplo, aí eu estou dando um abacaxi da cesta da reforma agrária para o nosso filho, para o Ramon. E ele adorava essas coisas que, de certa forma, ele gostava. Então, para a gente também era, de certa forma, uma experiência no sentido alimentar. Então, eu não sei se era essa a intenção de vocês, Márcio, mas, assim, essa foi um pouco da nossa história, da nossa experiência com relação ao projeto Cesta da Reforma Agrária, né? Que ele iniciou, então, em abril de 2020, ele continua vigente, mas nos últimos 4 meses, assim, acho que a gente provavelmente não tenha feito oferta de produtos por causa de uma situação da organização e da produção do próprio assentamento Antônio Conselheiro e das demandas, né? Que os agricultores começaram a ver que começou a demandar-se menos cestas, então eles também optaram por, olha, a gente está conseguindo buscar outros mercados e esse mercado não é mais tão atrativo. Então, assim, a gente também compreende essas situações dos próprios agricultores. E de minha parte era isso. Ai, claro, gente. Eu era consumidora das cestas também, né? Por isso que achei tão importante isso, né? De vocês trazerem essa experiência, né? Nesse momento da pandemia, né? E do contato da gente e tal, né? Com as pessoas, né? Nesse processo. E o quão importante também isso era para os próprios agricultores, né? Por isso eu acho esse um tema extremamente relevante, né? E aí gerou alguns produtos, né, Cristiane? Que eu acho que é isso que você vai falar. Isso, gerou, tivemos vários produtos, ainda estão gerando produtos, né? Infelizmente, a gente não consegue dar conta de todas as demandas que a gente tem, né? Então, a gente vai tentando priorizar, mas o projeto continua. Mas, assim, de vez em quando a gente dá uma respirada, porque não consegue dar conta de tudo, né? Embora alguns segmentos da sociedade digam que servidor público é desnecessário, ganha muito, trabalha pouco, essa não é a realidade que a gente vive aqui dentro dessa casa. Acho que um dia o nosso Ramon vai poder dizer e nos defender a loucura que é essa casa com relação ao nosso trabalho, com relação à nossa
as nossas obrigações como professor, não só como professores, educadores, mas também a nossa preocupação com a sociedade, com a comunidade, o que a gente pode fazer para contribuir, né, o nosso conhecimento e gerar mais conhecimento e levar esse conhecimento, não só conhecimento, mas bem-estar, saúde, né, melhoria de renda para essas pessoas. Então, assim, só nos defendendo vocês também, que fazem um trabalho junto com os professores, que a gente tem que ser valorizado e que venham aqui visitar a nossa casa uns 2, 3 dias para ver se a gente está deixando alguma obrigação de lado, né? Então, desculpa o desabafo, mas acho que o momento ele pede também que a gente peça essa valorização e essa atenção ao nosso trabalho, né? Então, aqui eu começo a minha apresentação, né? Não tem como deixar de lado a nossa vida, como é que estava. A nossa vida privada deixou de ser privada. A Unemate veio aqui para dentro da nossa casa, né? 2 professores. E o Ramon, né? O Ramon, parceiro, sempre parceiro. Vamos ver o futuro, né, as consequências, as implicações de toda essa rotina que ele teve que viver, né? Que a gente não dá para dizer como seria, mas a gente já tinha algumas coisas estipuladas, que ele iria para a escolinha, o meio período. E quando eu ia voltar de licença maternidade, eu ia voltar na quinta-feira para a Unemate, na terça-feira a Unemate fechou as portas, e até agora, né, voltando devagar, mas até agora a gente está preso aqui dentro de casa. Então, foi um momento, assim, bem conturbado, né, não só aqui, mas acho que na maioria das residências, esse momento. Então, aqui talvez um pouquinho mais, porque eu ia voltar de licença maternidade, ainda estava com 6, 7 meses de gravidez, então toda aquela ansiedade de mãe, de introdução alimentar, como o Ramon também comentou, aquela ansiedade de deixar o Ramon na escola, como é que ia ser, e tudo aquilo que muitas pessoas vivenciam, né? Tudo canalizado. Tudo. Canaliza tudo aqui. Canalizado dentro de casa, folga para funcionária, porque a gente ficou apavorado, não queria ninguém dentro de casa. Então, assim, foi uma loucura, acho que não só aqui em casa, mas a experiência a gente pode dizer que foi bem complicado. Então, aqui já agradecendo o Ramon, né, quando ele um dia for lá no YouTube né, e vai ter a fotinho dele como parceiro do projeto, porque ele participou de todas as etapas, o papai saía para distribuir cesta, a mamãe ficava com o coração na mão, esperando o papai voltar, e sem Covid. Então, ele participou e foi parceiro. Ele foi lá no assentamento buscar cesta. Foi no assentamento buscar cesta, e a mamãe reclamando da estrada, que era chacoalhenta, e que ninguém dava atenção para o assentamento. Então, ele vivenciou um pouco dessa realidade, né? Então, esperamos que ele esteja construindo um pensamento sobre o assentamento e a reforma agrária. Então, aqui em casa, a gente também tenta desmistificar o tema da reforma agrária para a sociedade. E é aí que entrou um pouco da minha participação, né, dentro do projeto. Deixa eu ir para cá. Então, aqui, né, já relatei um pouco da angústia, e aqui foi o primeiro caso, né, confirmado, e o prefeito fazia suas lives e falava, e a gente desesperado, quando é que isso vai chegar na nossa casa? Então, aquelas angústias do momento que todo mundo vivenciou, né? Então, isso aqui foi dia 1º de abril, né, de 2020, perto do momento que eu ia voltar à universidade da licença maternidade. Então, aqui,
essa história, assim, começa, né, com as cestas chegando aqui na nossa casa, né, porque quando tinha oferta de cesta, todas as cestas nós encomendávamos, né, a gente já sabia que chegariam produtos do assentamento, até porque a gente parou de ir na feira, mesmo com a feira reaberta, paramos de ir no mercado, assim, muito raramente a gente ia no mercado, então eram os produtos que chegavam aqui em casa, e a gente sabia que eles eram frescos, tinham sido colhidos naquele dia, e tinha uma preocupação do pessoal do assentamento, tanto é que algumas pessoas às vezes reclamavam que a banana vinha muito verde, mas na verdade era uma preocupação do pessoal do assentamento que o alimento chegasse, né, a madurar na casa da pessoa e não já chegar muito maduro. Então, foram construções ao longo do projeto. Aqui foi essa receita mostra um risoto de abóbora. Foi a primeira receita que eu fiz, né, e coloquei no grupo de professores da Unemat, e para provocar, né, começou como uma provocação dos produtos, tá chegando produto aqui na nossa casa, olha o que a gente está comendo, olha o que dá para fazer com o produto do assentamento, e para estimular, né, o consumo, a vontade de ter, de mostrar que aquele produto era de qualidade. E se a pessoa quisesse refinar o produto, que existiam 1000 possibilidades, né? Ou não, ou consumir in natura, o que a pessoa, o que os consumidores quisessem fazer com o produto de acordo com a sua necessidade, demanda. E quando essa foto ela foi divulgada no grupo, a professora Josete pediu a receita do risoto de abóbora. Então, daí eu escrevi a receita, porque nesse momento eram só as fotos, né? Quando a professora Josete pediu a receita do risoto de abóbora, aí veio essa construção. Então, vamos fazer as receitas, tem vontade, existe um apelo, vamos começar a escrever essas receitas com os produtos do assentamento. E isso, hoje nós já temos mais de 50 receitas do projeto, tanto de pessoas, dos consumidores, de assentados, que foram nos mandando receitas conforme as cestas chegavam. Quando o projeto começou a tomar força, a gente pedia para os consumidores, se você fizer alguma receita, por favor, nos envie foto, e começou assim. E a minha experiência eu nunca soube muito cozinhar, sempre cozinhei um pouco por obrigação, assim, né, pela necessidade, e despertou um momento da nossa família em que a gente ficava junto, pensando naquele alimento, e como é que ia fazer, e eu dedicada, que ingrediente que eu coloco, para tentar dar um toque na receita, que seja minha, e isso foi criando um momento agradável também aqui em casa, como distração daquele momento de estresse da pandemia. Então, esse projeto, ele trouxe, eu acredito, né, um benefício para o assentamento, para os assentados da reforma agrária, como geração de renda, para nós também, que nos ocupamos muito com essa demanda. Então, quando o Rambo colocava as cestas nos grupos, então, assim, virou um problema nosso quando as cestas não vendiam ou tinha uma baixa procura, então virou um problema familiar que a gente tinha que resolver, e aquilo foi também muito bom, porque a gente se ocupou bastante naquele momento também, em que as aulas não estavam nem remotas, né, então a gente se ocupou, lógico, a gente estava fazendo outras coisas também, de projeto, de artigo, de outras coisas, mas isso também trouxe uma estabilidade dentro da nossa casa. Então, aqui está a receita que eu mandei para a professora Josete, num formato simples, né? Era o que
naquele momento eu conseguia fazer sozinha. Depois, a tecnologia digital ela foi invadindo também o nosso dia, o Canva e todas, todas essas modificações, né, que a nossa vida, que nos apresentaram, né, a Covid nos apresentou muitas tecnologias. Então, aqui, a receita do risoto. Daí eu procurei alunos, né, estudantes da Unemat para me ajudar no projeto. Então, aqui eu abri uma seleção, quem se interessava, e essa acadêmica, Thaís Pereira, que era do primeiro semestre, que eu ainda não conheci pessoalmente, só virtualmente o nosso contato, ela fez essa arte e com uma das receitas e ganhou o nosso coração. E as receitas passaram a ser divulgadas dessa maneira. Então, eu mandava as receitas para a Thaís e ela colocava nesse formato muito mais visual, muito mais um apelo muito melhor para o consumidor. Então, esse aqui é um antepasto de abobrinha que a Carolina fez. Eu reproduzi também em casa, é uma delícia, tá? Quem quiser fazer, é muito simples, muito rápido. E a Carolina também é parceira do projeto, ela também faz parte. Contribuiu com muitas receitas também na correção do caderno de receitas. Então, o projeto, como o Ramos comentou, das cestas também, ele foi sendo construído ao longo do seu percurso, né? Sem muito planejamento, início, meio e fim, e ele chegou num fim muito bom para nós, para a divulgação da reforma agrária, desmistificação do trabalho do assentado, e daqui a pouquinho eu falo um pouco da repercussão. Esse aqui vai ser o próximo caderno. Então, as receitas, elas foram chegando. Aqui uma farofa agrária, então a gente pedia para as pessoas também darem nome para suas receitas, né, criarem uma identidade para elas. Aqui eu esqueci de contar um pouco também sobre como foi importante para mim. Para nós, né? Para nós. Para nós. Não, para mim, nesse caso, como eu era novata em Tangará, estava aqui há 4 anos, né? O Ramo já estava há 11, conhecer um pouco da cultura local. Então, quando eu comentei daquela banana que estava mais verde, quando colocaram aquela banana, o professor Adler e o professor Rogério Anes, que são naturais de Mato Grosso, falaram, faça uma costela com banana verde. E eu nunca tinha escutado essa receita. E eu adoro banana e fiquei extremamente curiosa com a receita de costela com banana verde, que é tradicional de Mato Grosso. Não convidem a Cristiane para comer isso aí, porque ela vai comer bastante. Então, assim, também, para mim, foi muito importante também conhecer um pouco da cultura local, né? Eu aprendi a fazer farofa de banana, então muito aprendizado, né? Da cultura local, da cultura do assentamento também, com as receitas do pessoal do assentamento. Alguns ingredientes que chegavam, por exemplo, o maxixe, o jiló, eu não tinha nem noção de como que eu poderia fazer alguma receita com esses ingredientes, e o quiabo, por exemplo, virou queridinho da casa. Chegou um momento que era quiabo com tudo, quiabo com ovo, quiabo com farofa de quiabo, e omelete de quiabo. E o Ramon junto. E o Ramon adorou quiabo, era quiabo na salada, era quiabo com tudo era torta de quiabo. Então, virou queridinho, tá? Então, coisas que a gente não consumia. A nossa casa nunca tinha entrado quiabo. Nunca tinha entrado quiabo. Aí, com a sexta da reforma agrária, entrou o quiabo. O que fazer com o quiabo? Aí que entra exatamente esse papel, né, do projeto da Cristiane, que foi, assim, fantástico, porque foi o quiabo que nunca tinha entrado na nossa casa, foi o feijão de corda, foi o jiló,
Então, assim, a gente também aprendeu muita coisa, né? E aprendeu também por causa dos consumidores, que nem ela já falou, e também dos próprios produtores, né? Eles também mandavam receitas. E aí, assim, a gente foi incorporando muita coisa. Então, essa parte foi, no nosso ponto de vista, também muito legal. Né? Muito legal mesmo. E também não me convidem, tá? Para costela com banana, porque, olha, também é bom demais. E a gente já, assim, conversa bastante, né? Que nós ainda estamos bem isolados aqui em casa, porque o Ramon ainda não foi vacinado e a gente tem receio com relação a isso, mas um dia a gente quer organizar uma feira da reforma, da cesta da reforma agrária, para que a gente compartilhe os pratos e, né, e faça esse momento de confraternização, né, também das pessoas que participaram, que colaboraram com o projeto, e para degustar tudo isso, né, porque ficou só no virtual. Então, a gente pensa num momento, quando tiver seguro, né, para todo mundo, que a gente possa fazer uma degustação de tudo isso e também uma forma de estimular o consumo desses produtos dos assentados da reforma agrária. Então, aqui mais uma receita detox. Então, teve de tudo. Teve receita detox, vegetariana, receita extremamente calórica, torta de mousse de maracujá. Então, tem para todos os gostos. A gente conseguiu reunir uma variedade muito grande de receitas, tá? O detox aqui do professor Márcio. Aqui da Hilda, um purê de mandioca. Então, aqui também uma história interessante, que aqui foi a funcionária de casa na época. Quando chegou o primeiro leite aqui em casa, eu não sabia o que fazer com leite, porque eu fui criada na cidade, não tinha essa rotina de chegar leite direto da fazenda, né? Então, chegou o leite e eu não sabia o que fazer com o leite, não sabia se era seguro, aquelas preocupações todas. E doei o leite a primeira vez, porque também a gente doa bastante coisa quando, né? Não vai consumir. Quando não vai consumir, ou sabe que alguém precisa, então, a primeira vez eu doei o leite. Até também que alguém falou, faz a cachorrada. Ou acho que o professor Rogério também, sempre, né, parceiro, faz cachorrada. Agora, se entra leite nessa casa, vira cachorrada. Então, assim, são aprendizados. Cachorrada também uma sobremesa típica, nem sei se é consumida como sobremesa aqui. Eu adaptei, coloquei queijo da reforma agrária, aqui, esse queijo que está servido junto. Então, assim, maravilhoso. A gente dá para desconfiar, porque o projeto foi a gente que elaborou, que construiu, né? Mas foi muito proveitoso. Então, aqui foi muito delicioso. Essa receita da professora Maria Manuela, que é vegetariana, com berinjela, o queijo da reforma agrária. Aqui um brigadeiro de abacaxi, da Carolina. Aqui um doce de banana. Então, foram inúmeras receitas que nós compilamos, né, em agosto, né, então foi até que relativamente curto. Em agosto, esse caderno ele já estava compilado e começando a elaboração, foi para a gráfica em setembro, na gráfica da editora da Unemate. Então, aqui eu, o professor Rambo e a Carolina, como organizadores, né, do caderno de receitas da Cesta da Reforma Agrária, que saiu pela editora da Unemate, está disponível no site da editora gratuitamente. Mas, assim, nós, os organizadores, mas esse caderno ele foi construído a várias mãos, né? Então, aqui a gente tem essa arte, que é de um acadêmico do curso de Ciências Biológicas, o Romário. Nós temos ilustração também do acadêmico Wolf, o técnico Antônio, que fez a diagramação. Então, a gente tem o caderno de receitas, ele foi elaborado para desmistificar mesmo
o trabalho do assentado, né? Desmistificar o tema da reforma agrária para que ele entre na casa das pessoas de uma maneira confortável, né? Sem toda aquela politização e polemização, negação, né, dos movimentos sociais. Então, também foi para isso, a partir de toda a movimentação que foi o projeto das cestas. Então, aqui o caderno de receitas, ele conta com 16, a primeira edição, né, conta com 16 receitas, que vai do drink, do lanche da tarde, entrada, prato principal, sobremesa. O texto sobre reforma agrária foi escrito pelo professor Rambo, o Edson e o Valdir, do assentamento. Tem um poema da professora Flávia Kraus, do curso de letras da Unemate. Então, ele traz cultura, história do assentamento, e também culinária, um pouco de instruções, né, como elaborar os pratos. Então, a gente fez esse caderno de receitas com muito carinho, né, trazendo todas essas receitas. Então, aqui tem a professora Bárbara, que mandou receitas, né, o drink de mandarina plata, da professora Flávia. Aqui também tem a Marinalva do assentamento, que é parceira também, e sempre manda receitas. Que é produtora, né, representante da Copraf, né, e, de certa forma, é uma assídua contribuidora no sentido de trazer, né, receitas para a gente também. Aqui o poema da professora Flávia. Dizer aqui também que eu comecei a escrever uns poemas, já escrevi 2 sobre a temática da reforma agrária e dos produtos. Mas ainda não divulgou, né? Não, tem na página do Face, eu coloquei um deles, eu acho. Então, assim, começou com a temática forte dentro de casa e eu comecei também a escrever, né? Algumas pessoas leram e gostaram, e sobre a temática. Então, aqui os colaboradores, já falei de vários deles, né? O Antônio, diagramador, a professora Bárbara, a Carolina, o Cristiano Andrade, né? Que é o melhor cozinheiro da pequena família. Ele fez o chip de banana, o Edson, que contribuiu na história do assentamento, no texto, a Hilda também, que é professora da escola Paulo Freire, assentada, e também contribuiu com receitas. A Lucinéia Ribeiro, que é contadora, a professora Maria Manuela. Então, são pessoas comuns, né? Pessoas comuns que não são experts em chefes de cozinha, não têm formação. Então, são pessoas comuns que se propuseram a contribuir no projeto. Então, a Marinalva, né, que é assentada, que contribui tanto com os produtos como nas receitas, e o Valdir também, que contribuiu com as cestas, é assentado, e fez o texto sobre a história do assentamento também. Então, aqui o projeto, né, Cesta da Reforma Agrária, da Nossa Terra para a Nossa Mesa, que é institucionalizado na Unemate. Eu criei também uma página no Face, Receitas da Reforma Agrária, mas confesso que não estou dando conta de alimentar o site, porque as demandas, surgiram outras demandas e eu não estou dando conta de alimentar do jeito que eu gostaria, tá? Então, eu peço, a gente fez para curtir a página no Face, mas eu não estou conseguindo fazer o tanto que eu gostaria. Acho que eu comentei de todo mundo. Eu tive bolsista também dentro desse projeto, bolsista do curso de letras, que também era assentada, a Andressa. A Andressa também mandou receitas.
Então, deixar aqui que o que a gente tem de repercussão, né? Esse trabalho, o caderno de receitas, então, ele já saiu no site do MST Nacional, Livro Andante, que é um blog que anuncia, né, livros. Algumas pessoas falaram que divulgaram para pessoas da Alemanha, diversos países, Portugal. Então, nós estamos divulgando a história do assentamento Antônio Conselheiro para vários locais, né? Não sei qual que é a dimensão disso, eu já olhei a página do Face, então tem vários países, vários estados que já curtiram a página, e deixar o nosso relato, né, dessa parceria com o assentamento, e que ela não se esgote aqui, né? São várias possibilidades de participação, né, com os assentados e trazer esse conhecimento para a sociedade. Então, aqui, o caderno de receitas, ele está disponível no site da editora da Unemat. Então, essa arte foi do Wolf, o acadêmico da biologia. Ele também está participando do próximo, com uma arte. E aqui é um dos momentos também que a gente também planta o nosso alimento, a gente tenta ensinar para o Ramon, né, de onde que vem o alimento que ele está consumindo, que não é do mercado, que aquilo tem todo um trabalho envolvido, toda uma dedicação, e ele está gostando bastante de colher o tomatinho. Então, a gente está tentando deixar esse legado, né, com o caderno de receitas também, e também para o nosso Ramon, que hoje já está com 2 anos e 2 meses, tá? A história começou com ele com 6 e agora ele já está com 2 anos e 2 meses. Então, era isso. Eu agradeço, né, o convite do Cefapro, né? Parabenizo pelo evento, né? Várias palestras interessantes. Pena que a gente não consegue seguir todas. Essa é a verdade, né? Então, mas parabenizar vocês e agradecer pelo convite, né, que essa apresentação, ela possa também levar a história dos projetos para a sociedade. E eu também queria comentar, né, que essa experiência, né, que são 2 experiências, na realidade, elas só foram possíveis por quê? Porque teve agricultor que precisou, porque teve consumidor que percebeu a necessidade, teve todas as mãos, né, para que houvesse esse processo de construção. Então, assim, o Movimento Sem Terra, né, do MST, com um papel importante que o Valdir e o Edson, de certa forma, representam, junto com a COPRAF, da Unemat, de todos os consumidores. O nosso desejo é que nós conseguíssemos, né, e aí é uma das coisas que eu e a Cristiane, até ontem, a gente comentou sobre isso, como a gente sonha, né, a gente gostaria que tivesse 100 cestas sendo comercializadas por semana em Tangará, né, que esse processo tivesse ganhado uma amplitude bem maior. Só que parece-me que ainda não foi o momento, não foi a hora, né? Às vezes a gente está com a ideia de, quando voltarmos às atividades presenciais, fazer lá no Nemat, no FMT, no Cefapro, na prefeitura, espaços para as pessoas ir lá comercializar produtos, as pessoas da onde? Lá no assentamento Antônio Conselheiro, fazer esse processo de comercialização. Continuar com as cestas para ver se, às vezes, vai ter uma dinâmica diferente. O Carlos está participando da sala aqui, né? Ele é nosso bolsista dentro do projeto, então ele também já está fazendo análise de várias coisas que a gente, né, viveu na experiência, que é fruto de tudo isso, né? Da colaboração. Então, são inúmeras mãos, Edson, Valdir, a Cristiane, né, o Carlos, a Karine. A Karine era, de certa forma, foi a bolsista que recebeu as encomendas praticamente durante 1 ano inteiro. Ela que recebia as encomendas, ela era a bolsista de um outro projeto nosso e se dispôs a colaborar com a gente nesse projeto. Então, ela
agregava e reunia informações, como ela fazia, né, porque agora ela já formou em administração, ela fazia administração, ela tinha todo um controle, todo um processo de cobrança das pessoas, olha, você fez a encomenda, a entrega vai ser tal dia e o pagamento tem que ser agora, né, porque a gente precisa desse pagamento para o pessoal entregar os produtos. Então, assim, foi uma experiência muito bacana, só possível pela colaboração dos produtores, dos consumidores, né? E que nós estamos tendo a grata satisfação de contribuir e trazendo essa experiência para essa semana, né, de tecnologia intermunicipal e, de certa forma, então, agradecer a Márcia, que foi consumidora nossa, a Márcia, de certa forma, também visualizou a possibilidade disso trazer uma contribuição para a semana, então a gente é grato, Márcio, pelo convite que você nos fez para apresentar isso, né? E que, assim, tenhamos muitos mais cestas da reforma agrária, né? E muito mais receitas da reforma agrária num processo de uma luta que é extremamente importante, né? Os países desenvolvidos do mundo fizeram política de reforma agrária e não remendos sociais, igual se faz no Brasil, com a política agrária. Mas, assim, o nosso papel é fazer com que isso chegue nas pessoas. Então, assim, a gente agradece imensamente, né, a Márcia e o Cefapro, né, pelo convite para a gente poder compartilhar um pouco dessa nossa experiência. E se coloca à disposição, não sei se a Márcia quer dialogar um pouco mais, né, com relação à experiência que vocês queiram, né, a gente está aqui à disposição para fazer esse debate, esse diálogo. Então, vim participando, né, dessa construção que vocês vieram, vim acompanhando todo esse processo aí, né, desde do consumo das cestas. Eu também fiz várias receitas, Cristiane. É mesmo? Só que acabei não compartilhando por conta dos prazos mesmo. Essa coisa do trabalho do professor em casa, né, que consome muito mais tempo da gente, muito mais, né, esse envolvimento de a gente levar a escola para dentro de casa, né, levar a formação de professores, no meu caso, para dentro de casa também. E aí, mas eu também fiz várias receitas, acompanhei toda a construção do livro de receitas, né, e dessa questão toda, né. Vários dos contribuidores de vocês são nossos professores, né, inclusive o Valdir, né, que é um dos coordenadores lá, pessoa atuantíssima, né, assim, em todo esse processo, em todo esse movimento, né, preocupado com as pessoas, né, preocupado com a questão do assentamento sempre, né, nós já tivemos vários encontros, já participei de encontro da reforma agrária, né, da educação da reforma agrária junto com eles, né, e há sempre essa preocupação. Por isso, considero esse projeto de vocês, gente, extremamente relevante, né, de cunho social, que por isso precisa dessa divulgação. A proposta da semana é a proposta de popularização da ciência, né? Então, nesse sentido, para que as pessoas saibam, né, de toda essa construção, né, do tanto que a reforma agrária, né, os assentamentos e do quanto eles produzem, né, e desenvolvem a questão do comércio mesmo e a questão da vida deles, né? E o tanto que essa pandemia também mexeu com a situação de todos nós, né? E o tanto que essa questão pode se entrelaçar, né, nesse processo de produção e do consumo e da vida das pessoas, que qualifica tanto a nossa vida quanto a vida deles, que estão também, né, nesse processo de construção aí. E aí eu deixo aberto, se alguém que está na sala gostaria de fazer alguma pergunta, alguma questão, né? Só comentando assim que ainda, né, embora outras demandas tenham aparecido, né, dentro dessa proposta também da cesta, apareceu uma demanda de melhoria da qualidade dos produtos. Então, agora também eu tive um projeto aprovado pela FAPEMAT para trabalhar com agricultores familiares e que produzem aves, então trabalhar com
a qualidade dos ovos e da carne de frango. Então, é um projeto que também, por isso que eu não estou dando conta do Facebook, está atrasado esse envio do segundo caderno, mas é que vão aparecendo demandas da sociedade, né? E a gente está disposto a atender, né? O que a gente fala que nós somos utópicos, porque a gente quer abraçar o mundo, né? E a gente tem muita coisa para contribuir com a sociedade, né? Se todo mundo contribuísse um pouquinho, a sociedade em si contribuísse com ela mesma, né? A gente estaria numa posição melhor nesse momento também. Exatamente, né? Então, todo esse processo só revela o tamanho e a relevância do projeto de vocês, né? E a gente parabeniza, né? Pode falar, Armando. Olá, Márcia. Bom dia Olá. a todos. Uma pergunta: quantos agricultores familiares, né, fazem parte desse grupo aí lá no Antônio Conselheiro durante a pandemia? Antônio, Armando, desculpa. Isso. A gente teve relato da Copraf que 36 agricultores entregaram algum produto para a composição da cesta, né? Só que isso não quer dizer que 36 produtores entregavam produtos todas as semanas, não. Sim. Tinha produto que era um agricultor, tinha produto que era outro, mas um total de 36 agricultores entregou algum produto para a cesta da reforma agrária. Viu, José? Durante essa pandemia, né, apesar de momentos difíceis que nós estamos passando, agora já está minimizando passo a passo, mas esses pequenos agricultores, eles tiveram algum recurso municipal ou estadual durante a pandemia? Que a gente tenha relato, né, por parte desse pessoal que a gente convivia mais, a gente não teve nada que tenha sido destinado a eles, especificamente, por causa da pandemia. Então, a gente sentia muito o problema que eles estavam tendo, e é por isso que a gente, quando sentiu mesmo na pele, a gente se propôs a fazer o projeto. Mas vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês estão mostrando, tá? Olha, tudo de bom para vocês, ó, e sucesso! Obrigado, Armando. Obrigada, tudo de bom. Alguém teria mais algum questionamento? No chat aqui, a Lucinéia falou que muito bom esse trabalho que vocês fizeram com os pequenos produtores. Na realidade, o foco, né, é uma ação voltada para a agricultura familiar do assentamento Antônio Conselheiro. Uhum. Só que a gente, às vezes, pensa, daqui a pouco, se o trem rodar mesmo, a gente consiga fazer um trabalho diferente, até mesmo para Tangará da Serra, né, com outros agricultores, agricultores familiares de outras regiões, de outros locais. Só que, no momento, a gente não tem perna, né? Não adianta a gente falar que tem, que a gente não tem perna. Não adianta. A gente pensa que não, mas aulas, projetos, filho, casa... Orientações, bolsas, que a gente está sempre correndo atrás de bolsa para os acadêmicos da Unemar, sempre que tem edital, está lá o nome, e está sempre correndo atrás de recursos para a universidade, para os acadêmicos. Não está fácil, mas estamos lá, estamos lutando. É isso, gente. Não, o trabalho de vocês é extremamente relevante, né? Uma família atuante, junto com o Ramon aí, né? Trazendo várias coisas de desenvolvimento social para o nosso local, que é isso que nós, enquanto professoras e professores, temos que pensar. Esse é o nosso papel, digamos, né? Porque não é só trabalhar com o conhecimento cognitivo, mas na qualificação do humano, né? Da vida das pessoas, e eu acho que nós, enquanto professoras e professores,
temos o dever de fazer isso e vocês estão cumprindo isso muito bem. Em família! Em família. Então, se ninguém tiver mais questionamento, eu gostaria muito de agradecer vocês dois, tá? Pelo pronto atendimento, né, desse processo. Isso demonstra o tamanho da responsabilidade, né, e da consideração que vocês têm pelo próprio trabalho que vocês desenvolvem, que é um trabalho que envolve outras pessoas. Então, a semana foi qualificada, né, no sentido de ter vocês dois aqui discutindo um tema tão relevante, né, para a sociedade, né, e para a divulgação do assentamento Antônio Conselheiro e da reforma agrária de uma forma geral, do movimento MST, né, sem esse cunho político que as pessoas colocam, esse movimento de negação, mas no contexto que lá existem pessoas e pessoas produzindo e pessoas vivendo, né, e vivendo com amor e com responsabilidade também. Então, a gente agradece muito vocês dois, tá? E parabéns pelo processo. Obrigada a todos. Obrigado a você, Fábio, pelo convite e parabéns pela iniciativa de fazermos algo, né, voltado à questão intermunicipal, de conhecer um pouco das experiências. Obrigado, mais uma vez, pela oportunidade. Então tá, gente. Em breve vai estar lá no nosso canal e aí eu divulgo com vocês para vocês divulgarem o contexto, tá bom? Gravado. Isso. A gente tem também, né? A gente tem um Instagram e um Facebook da Semana Intermunicipal que a gente está colocando todas as atividades que a gente está fazendo lá. Tá bom? Tá bom, obrigada e bom dia a todos. Bom dia, um beijo grande para vocês. Muito obrigada. Tchau, até.